Função típica é jurisdicional. Só por desencargo de consciência, qual é a função típica do Poder Executivo? A função do Executivo. Show. É isso. Chefia de Estado, chefia de governo e administração. Certo? Essa é a função típica. Função típica é a do próprio órgão, a atípica é a dos outros dois. Então, claro, é chefia de Estado, chefia de governo e administração. Foi? Essa é a função típica do Poder Executivo. A função atípica é aquela que é atribuída aos outros órgãos. Certo? Inclusive, a doutrina costuma bater que é errado falar poder, porque o poder é um só, ele é um único indivíduo. Mas tudo bem. Então, qual seria a função atípica do Poder Executivo? Legislar e julgar. Certo? Atentos. Vejam bem. É correto dizer que o Poder Executivo ele tem função atípica jurisdicional? Não. O Poder Executivo não tem função atípica jurisdicional, que é a função típica do Poder Judiciário. Isso aqui é questão fácil que a gente erra. Olha a diferença. O que é jurisdicional? Vocês estudaram isso agora recentemente no processo civil, né? O que é jurisdicional? Jurisdicional, via de regra, dizer o direito, né? Jurisdicional. Mas além disso, significa assumir a tutela dentro de um conflito, correto? Isso é jurisdição. A jurisdição, o cara vai lá e assume a tutela de um conflito. Mas não somente isso. As suas decisões, elas têm caráter de definitividade. E é isso que diferencia a função jurisdicional da função de julgar. O Poder Executivo, ele tem função atípica de julgamento? Tem. Ele julga PAD, julga processo administrativo disciplinar, ele julga demais processos administrativos, tem tudo isso. Com maior prioridade de compreender. Agora, ele não tem função jurisdicional. É errado. Se cair isso na prova, vocês vão deixar muito claro que função jurisdicional ele não tem, porque as suas decisões não têm caráter de definitividade. Inclusive, qualquer decisão em um processo administrativo está sujeito a ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Porque não pode o Poder Judiciário negar conhecimento, nem nada que lese ou ameace a lesar lei. Lei não, direito. Quais são as atípicas Função atípica do Judiciário, do Executivo, é legislar e julgar. Ele vai julgar. Essa é a diferença que eu gostaria que ficasse claro. Ele tem um poder de julgar. Ele não tem o poder de dar uma decisão com caráter de definitividade, que é o que diferencia da função jurisdicional. Certo? Beleza. Só um parênteses de retomada. O Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário, qual é a função típica do Poder Judiciário? É assumir a tutela dos conflitos. É jurisdicional. Ele assume a tutela e profere decisões com caráter de definitividade. Ah, mas não tem recurso? Tem recurso, né, queridos? Mas vai para outro do Poder Judiciário até o final. E no final, na última instância, quando ele está julgado, vai ficar definitivo. Certo? Essa é a função típica. Função típica do próprio órgão. Função atípica dos outros dois, correto? Só que, olha, eu não sou de ser cobrado pelo professor. O professor gosta de cobrar isso porque é uma matéria fácil, que é muito raciocínio, e às vezes a gente não se lembra porque se enreda nas palavras. Não estudou muito bem, e aí se enreda na palavra. No típica atípica se foi. Então, função atípica é dos outros dois, correto? Quais são os outros dois? Executivo e legislativo. Então, a função atípica do judiciário é, primeiramente, administrar. Administrar o quê? Administra suas secretarias. Concede férias. São exemplos. Não é taxativo. Concede férias. A quem? Aos seus servidores. Todos os servidores, né? Os membros, os juízes, os demais servidores ligados diretamente ao poder,
Isso tudo aqui é um exemplo de função atribuída tipicamente a quem? Ao executivo, mas que aqui é exercido com toda a tranquilidade do mundo pelo Poder Judiciário, porque ele tem autonomia, ele gosta de autonomia administrativa, certo? Além disso, nós vamos ter outro exemplo aqui, ó, regimento interno. O STF tem um regimento interno, o Tribunal de Justiça tem um regimento interno, o TRF tem um regimento interno, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, todos eles têm um regimento interno, a forma como vai funcionar internamente as suas deliberações, etc. Isso tudo não é uma norma? É uma norma, não é? Então ele não está legislando? Então olha aqui, ó, função atípica. Quando ele está fazendo lá o seu regimento interno, ele está legislando. Vai atingir quem é o destinatário daquela norma? Os membros, aqueles que estão lá atuando. Então, aí aqui ó, ele vai assumir uma função típica do executivo e aqui ele assume uma função típica do legislativo. Certo? Certo. Deixa eu ver se eu posso destacar. Garantias. Garantias é fundamental saber também. As questões que vocês saibam. As garantias. Existem dois tipos principais de garantias. São dois tipos de garantia. Quais são? As garantias institucionais e as garantias funcionais. As garantias institucionais e as garantias funcionais. Quais são as garantias institucionais? Isso aqui é importante porque já caiu em prova. E qual foi o erro? Confundir uma com a outra. A questão pedia as garantias funcionais e deram as garantias institucionais. E em outra oportunidade já caiu o contrário também. Então eu não vou errar isso aqui. Quais são as garantias institucionais? Alguém lembra? As institucionais. Administração, vamos usar o termo da Constituição, autonomia, orgânico administrativo, orgânico. A autonomia orgânico-administrativa nada mais é do que a característica de poder administrar o seu próprio órgão. É só isso. E a autonomia financeira? Não entendi. Ah, tá. Então, as garantias institucionais é garantido. Por que é institucional? Isso aqui é importante entender, olha. Por que é institucional? Porque se garante a toda a instituição, ao Poder Judiciário como um todo. Se garante a toda a instituição. A toda a instituição é garantida autonomia orgânico-administrativo. Ou seja, ele pode gerir o seu próprio órgão como bem entender, prover os cargos que quiser, abrir concursos como bem entender, fazer o que quiser fazer. E a autonomia financeira os salários que ele decide são eles mesmos. Tudo com base no plano da lei orçamentária. Todos estão submetidos, inclusive aqui. Certo? Mas aí vai ter um repasse de um valor para eles e olha, esse aqui é o teu dinheiro. Faz o que tu quiser com isso. Isso é autonomia financeira, porque eles fazem o que eles bem entenderem. Certo? Não submete a nada. Por que isso é uma garantia? Vamos pegar esse raciocínio. Por que isso é uma garantia? Olha, eu garanto que tu pode te organizar como tu bem entender, para que os teus julgamentos não sejam pressionados de nenhuma forma por nenhum outro poder. Ah não, se tu não julgar conforme eu quero, eu vou dar um jeito de te colocar lá longe, não tá com nada. Muito longe. Então, quer dizer, é uma forma de te mover. Isso aqui está relacionado com as funcionais. Né? Não, quem decide é o presidente da República. Então o presidente da República vai lá e fala, não, agora a gente precisa de um concurso para juiz, porque está muito escasso. Não vai ter. Como não vai ter? Não vai ter. Não vai rolar.
Isso aconteceria se o Poder Executivo tivesse o poder de administrar sobre eles. Mas não, quem vai decidir é o próprio Poder Judiciário. E assim ele não fica submetido a nenhum outro poder. Isso aqui garante a independência dele. As duas garantias, elas são garantias de independência. De independência. Garantia de independência e de imparcialidade. E quais são as funcionais? Quais são as funcionais? Quando falar funcional, já tem que ir na cabeça. Qual é? Vitaliciedade. Qual mais? E redutibilidade do subsídio. E inamovibilidade. Essas são as garantias da função. São as garantias da função. Olha bem, quando eu garanto, após adquirir a estabilidade, a vitalicidade para um juiz de direito, vou pegar o exemplo do juiz de direito, é o único, vou pegar o exemplo do juiz de direito. Quando eu concedo a vitalicidade, eu não estou deixando ele temeroso de ter que proteger o próprio cargo. Assim, ele não sujeita os seus julgamentos a nenhuma espécie de pressão. Estão conseguindo entender? Então, quer dizer, quando eu julgo, azar, eu vou julgar como eu quiser, o meu cargo é meu para sempre. Aí eu peço a observação de vocês para o seguinte. Eu vou dar um pequeno conceito de vitalicidade. Só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Só perde o cargo por sentença transitada em julgado. Afora isso, ele não vai perder. Certo? Ainda, inamovibilidade. Ele não será removido ao bel prazer da administração. Então, não, agora tu é de Santa Norte, tá? Não, mas eu sou de Rio Grande. Por que eu não vou? Porque eu tenho a garantia funcional de inamovibilidade. Eu não posso ser removido assim. No entanto, isso aqui não é absoluto. Isso aqui não é absoluto. Ele pode ser removido e também pode ser colocado em disponibilidade. Não vou escrever isso, mas já deixo claro. Por interesse público. Então, ele em regra não será removido. Em regra, não será removido. No entanto, ele pode ser removido por força do interesse público. Certo? Ainda, irredutibilidade de subsídios. A única coisa que a gente precisa para entender isso aqui é o que é subsídio. Né? Subsídio é a forma de remuneração do juiz. Ele não recebe salário, recebe subsídios. É só isso. Então, ele não vai ter redução dos seus subsídios. No entanto, eu coloco o ponto e o contraponto para vocês. O ponto da vitalicidade é não vai perder o cargo, exceto por sentença transitada em julgado. Ele não pode ser removido, exceto por interesse público. E ele não vai ter seus subsídios reduzidos. No entanto, ele está sujeito, tanto quanto nós, à depreciação do dinheiro. Ou seja, o dinheiro desvalorizou, acontece. Não necessariamente ele tem que ter o tempo todo corrigido de acordo com a inflação. O que não pode acontecer é, agora teu salário é 24 mil, teu subsídio são 24 mil reais, beleza, no mês que vem é 20, tá? Isso não pode acontecer, certo? Vai ser 24 mil mesmo que 24 mil de amanhã não seja a mesma coisa que de hoje, certo? Garantias.
Pode exemplificar o interesse público ali? Posso. Exemplificar? Posso. Nós tivemos um aumento populacional muito grande na comarca de São José do Norte, saudosa comarca de São José do Norte. E aí, por causa do aumento da comarca da populacional da comarca de São José do Norte e de uma diminuição desastrosa da comarca de Rio Grande, nós temos que remanejar alguns juízes de direito daqui para lá, para que eles supram a demanda processual que agora existe lá. Entendeu? Então é do interesse público que tenha mais juiz lá, então eu vou fazer essa remoção para lá. Vou fazer um desenho de organograma aqui. Estão entendendo até então? Dúvidas? Comentem comigo. Do Poder Judiciário. O que a gente precisa entender aqui? Olha aqui, pessoal, por favor. Olha só. Vou fazendo comentários direto aqui no organograma, tá? Presta atenção. Nós vamos ter alguns juízes, alguns juizados que são comuns e são especiais, certo? Especiais, nós temos o eleitoral, o do trabalho e o militar. Comum é esses dois aqui. Então, quando a gente falar de justiça comum, a gente está falando do juiz de direito e do juiz federal, ou seja, do Tribunal de Justiça e da Justiça Federal. A gente está falando disso na justiça comum. Quando eu falar do juiz eleitoral, do juiz do trabalho ou do juiz militar, eu estou falando da justiça especial. Isso já caiu em prova. Isso já caiu em prova. Quem é o órgão revisor das decisões do juiz de direito? Tribunal de Justiça. Certo? É o Tribunal de Justiça. Então, se vocês quiserem, propuserem juizar uma ação aqui em primeira instância no nosso foro da comarca, ao final, a parte que ficar prejudicada pode recorrer. E ao recorrer, a gente vai lá para o Tribunal de Justiça. Tá? Eu estou me abstendo aqui claramente, abertamente, de comentar dos juizados especiais. Juizado especial, não é da justiça especial. Eu estou me abstendo de falar dos juizados especiais, propositalmente, para não bananar. Tá? Então, quando vocês olharem a doutrina, vocês vão ver, putz, ele não falou disso aqui. É proposital. Eu não falei. Para a prova, olha para isso aqui, depois vocês estudam o juizado especial. Tá? Porque daí vai ter outra forma de recorrer, e vai ter duas instâncias diferentes, vamos ficar com isso aqui por enquanto. O juiz federal, se eu fizer uma ação contra a União, em que a União compõe algum dos polos ou suas autarquias federais, exemplo de autarquia federal, INSS, certo? Se eu processar o INSS para obter a aposentadoria, que ele me negou administrativamente, eu vou lá na Justiça Federal e vou propor essa ação lá. Da decisão, se eu ficar prejudicado, eu vou lá e recorro ao Tribunal Regional Federal, certo? Tem alguns espalhados, tem 5 espalhados na nossa federação. São 5 regiões. Né? O nosso é o 4º. O nosso é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É aquele que fica lá perto do Museu Sonográfico. Ali é o fórum. Claro. Juiz eleitoral. Curiosidade. O nosso tribunal, que é o da 4ª Região, ele vai abarcar 3 estados, certo? Mas a sede vai ficar no Rio Grande do Sul. Isso é uma curiosidade interessante. Ele vai ter Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas a sede do TRF4 é em Porto Alegre. Então por isso que as audiências do Lula eram sempre em Porto Alegre. Não é porque ele gosta dos gaúchos, nem nada, nem era gaúcho. Era porque a competência, a sede do TRF4 era em Porto Alegre. Certo? Juiz eleitoral. Então quando temos questões eleitorais sendo desgastadas, o juiz eleitoral, curiosidade, é um juiz de direito. O juiz eleitoral é um juiz de direito cedido para essas atribuições durante um determinado período. Nesse período que vai ser no ano anterior ao mandato eletivo, no anterior à campanha, ele vai ser direcionado para aquele cargo e durante aquele período ele vai julgar casos eleitorais. Os recursos vão ser direcionados ao Tribunal Regional Eleitoral. Certo? Ainda não subi. Nós temos questões trabalhistas. As questões trabalhistas são direcionadas à Justiça do Trabalho. Tem ritos próprios
tudo diferente. Aí, a Justiça do Trabalho, se eu perco alguma ação, se eu sou prejudicado, eu recorro ao TFT. Juiz militar, existe um Tribunal de Justiça Militar. E aí, lá vai ser o grau de recurso que eu vou fazer. Certo? Importante. No Brasil, só existe primeira instância e segunda instância. Ah, mas eu estou recorrendo já em quarta instância. Não tá. Ah, eu estou recorrendo em terceira instância. Não tá. Porque só tem duas instâncias. Por que eu digo que só tem duas instâncias? Porque só aqui e aqui se analisa mérito. Por isso que eu só posso recorrer aqui e aqui quanto ao mérito. Inclusive é nesse ponto que se fala lá sobre o princípio da presunção de inocência aplicado ao processo penal. E a discussão é toda dentro do campo do direito constitucional. Por quê? Porque existe mérito aqui, quando propõe ação, existe mérito aqui. Aqui se encerra o mérito. Então, depois daqui não se fala mais em culpa, se tu é culpado ou não. Se tu foi condenado aqui, tu é culpado. Ponto. O que se fala aqui agora são questões de direito. São questões de direito. E ainda, em sendo o caso, por exemplo, prescreveu aqui, o juiz não viu, estou dando um exemplo, prescreveu a sentença, prescreveu a pretensão punitiva no caso de um processo penal, está prescrita, eu não posso ser punido, meu crime está prescrito. Então, se prescreveu a pretensão punitiva do Estado e eles não reconheceram aqui, eu posso levar isso até o STJ. Falando de matéria criminal, eu posso levar até o STJ. E aí o STJ vai analisar e vai dizer se tem ou não. Isso é um exemplo. Outro exemplo é competência. Competência, se chegou até aqui e ainda está em dúvida, leva para o STJ. Certo? E vai chegar lá no STJ em recurso especial. Lembra sempre, recurso especial STJ, recurso extraordinário STF. Tem questões de direito, não se analisa mais mérito. Aí, tá, e para que serve o STF então? A gente não fala que o STF é o guardião da Constituição? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai analisar questões constitucionais. Ele vai analisar mecanismos constitucionais. Então, vai chegar lá a nossa manifestação do controle difuso, através do recurso extraordinário. Por exemplo, né, uma das atribuições do STF. Recurso extraordinário. Aí, eu gostaria que vocês pegassem dois artigos, principalmente, para ter uma certa intimidade da prova. O artigo 105 da Constituição vai falar do STJ. Vocês vão ler o artigo 105 da Constituição. Vocês vão ler o artigo 102 da Constituição, que é o STF. Esses aqui, vocês vão fazer essa leitura até sexta-feira. Sexta-feira para vocês, né? Vocês vão fazer essa leitura até sexta-feira, para vocês saberem o que é atribuição de um e o que é atribuição de outro. Não precisa decorar, precisa saber que está lá. Vocês vão poder acessar a Constituição. Não precisa decorar, mas tem que saber que está lá. Certo? 105 e o 102. Depois vocês vão lendo lá do Juiz Federal 109, 110, 111, mas daí é para um estudo mais aprimorado. Certo? Deixa eu ver se vocês falam alguma coisa. Ah, tá, isso aqui é importante. O quinto constitucional. O quinto constitucional, vamos lá. Que horas são? 10h23. O quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O artigo 94 da Constituição, olha a necessidade de saber os artigos, saber mais ou menos o que está. O artigo 94 da Constituição vai dizer que um quinto dos tribunais de justiça, ou seja, 20%, serão compostos por membros do MP e da advocacia. Mas não acaba por aí, né? Não dá fácil mais. Os membros do MP, ambos aqui, na verdade, tem que ter 10 anos de carreira. Então tem que ter 10 anos e 10 anos. Mais de 10 anos, isso é importante, tem que ter mais de 10 anos na carreira. Aí, vamos ler o artigo, porque isso é fundamental para vocês entenderem agora. O artigo diz o seguinte:
1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios. Olha o que está dizendo aqui. Lembra aqui do organograma. O que eu estou dizendo? Aquele quinto constitucional, ele serve para quem? Olha, 1/5 dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. O território ainda não existe, existiu e depois de existir. Então, 1/5 dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados terão 1/5 de seus casos vão ser ocupados por membros do MP. Atenção nessa primeira parte. Aqui e aqui. Caiu questão da prova falando que o Tribunal de Justiça Militar, não vou nem fazer assim. O Tribunal de Justiça Militar, ele precisa respeitar o 5º constitucional? Errado, não precisa. Não precisa. Então, 1/5 dos membros do TJM não precisa ser nem do MP e nem da advocacia. Certo? Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, o STJ já decidiu, e é o entendimento que está em vigor, então vocês podem colocar com toda a tranquilidade do mundo na prova, que isso também se aplica ao TRT, também se aplica ao Tribunal do Trabalho. Certo? Também se aplica ao Tribunal do Trabalho. O que pese não esteja lá no artigo 94, também se aplica por entendimento, tabulado, está simulado isso pelo STJ. Não me recordo a súmula. Não me recordo a súmula, mas se vocês procurarem, com certeza vão achar. Será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Olha, isso aqui que é interessante. Qual é o requisito do Ministério Público? Mais de 10 anos de carreira. Agora para a advocacia. Deixa eu pegar aqui. Para a advocacia. Notório saber jurídico, além de mais de 10 anos de carreira. Notório saber jurídico. Notório saber jurídico, reputação ilibada. Isso aqui parece que é elogio, mas é verdade. Precisa. Parece que só serve para puxar o saco essas frases. Mas não é verdade. Notem, nós tivemos exemplo disso aqui na FURB. Uns anos atrás, vocês ainda não chegaram a conhecer, o professor Pandolfo, ele é advogado. E ele foi indicado pela OAB em lista sexta, foi levado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estadual. O Tribunal de Justiça transformou essa lista sexta em lista tríplice, então o nome dele mais 2, e levou o chefe do executivo, o governador do estado. E o governador do estado escolheu ele para se tornar desembargador. Então, nós temos hoje um desembargador que era advogado e era professor aqui da FURB. Ele deixou as atribuições do cargo aqui como professor para assumir o Tribunal de Justiça. Então, isso aqui acontece para quê? Para oxigenar as decisões, para que nós não tenhamos somente juízes com pensamentos viciados, mas nós vamos ter um ponto e um contraponto lá dentro discutindo para também fluir os entendimentos. Lembra, nós estamos falando de órgãos colegiados, TJ e TRF e TRT. Nós estamos falando de órgãos colegiados, então vamos pegar uma Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça, tem 4 desembargadores, correto? Uma Câmara Civil tem 4 desembargadores. E aí eles vão votar entre eles e a maioria vencerá. O que acontece? A grande questão é, se tiver entre eles um advogado, o pensamento vai estar mais oxigenado. Ou mesmo um membro do MP. Atenção! Atenção! No caso, isso aqui vai ser atribuído tanto federal quanto estadual. Eu falei TRF e eu falei TJ. Então, quem é que vai ser um membro no caso estadual, no caso do TJ? Um membro do MP estadual. Então vai estar um membro do MPF lá no Tribunal de Justiça. E no caso do TRF vai ser um membro do MPF e não do MPF. Aí como é que acontece isso? O órgão representativo o órgão representativo pode ser o Conselho Nacional do Ministério Público, no caso do MP Federal, pode ser o Conselho Superior do Ministério Público, no caso estadual. No caso da advocacia, pode ser o Conselho Federal da OAB, pode ser, no caso estadual, a seccional, que é do Estado, né? Tem a federal, seccional e subseccional.
seção de Rio Grande, seção do Estado do Rio Grande do Sul e a federal. Então, de acordo com as esferas, sempre de acordo com as esferas. O órgão representativo, ele vai indicar uma lista sextupla. Lista sextupla tem 6 nomes. É isso que significa uma lista sextupla. Tem 6 nomes. Então, nós somos todos membros do MP estadual. Todos nós, que somos membros desse Conselho Superior do Ministério Público, votamos e escolhemos 6 de nós para ser levado a conhecimento do Tribunal de Justiça. Vamos só até aqui. 6 de nós. Esses 6 de nós, eles precisam ter mais de 10 anos de carreira. Bom, agora, nós somos todos advogados e somos da OAB da seção de Rio Grande, da seção do Rio Grande do Sul. E aí, a seccional do Rio Grande do Sul, reunida, escolhe 6 dos seus nomes, dos mais notáveis. Por que eu falo dos mais notáveis? Porque não basta ter 10 anos, tem uma pancada de advogado velho, não basta ter 10 anos. Tem que ter notório saber jurídico, então ele vai ter publicações, ele vai ter atuação. O professor Pandolfo é um grande exemplo. Tinha diversos livros, publicação, cara reconhecido. Além de notório saber jurídico, reputação ilibada, ele nunca foi condenado em nada, não se falava uma vírgula socialmente, né, da conduta dele. Então, socialmente, a reputação dele era invergastável. E ele tinha um notório saber jurídico, era professor de uma universidade federal. Então, por tudo isso, preenchendo todos os requisitos, ele compunha também a lista sextupla. O órgão representativo, então, faz a lista sextupla. Essa lista sextupla, ela é levada ao tribunal. Eu vou escrever só tribunal. Só tribunal, porque pode ser tanto TJ quanto TRF, certo? Pode ser estadual, pode ser federal. Então, vai ser levado ao tribunal. E o tribunal, ele vai transformar em lista tríplice, com 3 nomes. Então, chegou no Tribunal de Justiça, que é onde ele vai, então nós estamos falando aqui em âmbito estadual, chegou no Tribunal de Justiça, que é para onde está sendo direcionado esses nomes. O Tribunal de Justiça pega os 6 nomes e fala, não, esse aqui também não. Esse aqui, ficaram 3. Escolhe 3 dos 6 nomes, o resto, tchau. Esses 3 nomes aqui, o tribunal pega e fala, tá, eu escolhi esses 3 aqui, tá? E chega pro chefe do executivo. E aí, ó, chefe do executivo. O chefe do executivo vai escolher um nome e esse nome passará a compor o tribunal.